Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5, nós vamos ler o verso de número 4. E hoje à noite eu quero pensar com vocês sobre felizes os que choram. Felizes os que choram. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esta é a palavra do Senhor. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Você não fica com a sensação, ao ouvir estas palavras, ao ler estas palavras, de que nós estamos diante de um paradoxo? O paradoxo do cristianismo. Nós poderíamos traduzir isso aqui dizendo que Jesus está dizendo que felizes são os infelizes. Felizes são os tristes. Quando Jesus diz isso, essa concepção de que felizes são os tristes, Jesus está se opondo a tudo que nós conhecemos. Hernandes Dias Lopes, ele comentando esse versículo, ele diz que toda a estrutura da nossa vida, a loucura pelo prazer, a busca de emoções, dinheiro, entusiasmo, a busca por diversão, por entretenimento, é uma expressão do desejo do mundo de evitar exatamente o que Jesus está dizendo aqui que nós devemos ter. Choro. Tudo ao nosso redor gira em torno de nos dizer: chora não, fica assim não. E vem Jesus e diz: felizes são os tristes, os que choram. Felizes são esses, porque eles serão consolados. A ideia principal desse texto, William Barclay, um comentarista do Novo Testamento, a ideia principal do texto, ele vai dizer, é que bem-aventurado o homem que está desesperadamente entristecido por causa do seu pecado e da sua indignidade. Então, neste sentido, sim, felizes os entristecidos por seu próprio pecado. Que espécie de tristeza é essa de que Jesus está aqui falando? E que vai ou haverá de produzir felicidade. Vamos tentar entender isso um pouco mais. E quem nos ajuda a entender isso é um autor puritano, inglês. Esses homens de Deus, quando pregavam, eles eram verdadeiros médicos da alma. E ele vai, no seu extenso comentário dessa bem-aventurança, um deles, o nome dele Thomas Watson, ele vai dizer o seguinte: a palavra que Jesus usa aqui para choro significa lamentar profundamente, prantear um morto. Dá a ideia de uma aflição profunda, de uma tristeza que deprime, de tal maneira que não tem como você segurar o choro. Martin Lloyd-Jones, quando comenta sobre essa bem-aventurança, ele diz que ela condena o espírito da nossa época. A nossa época é marcada por risadas, um tipo de jovialidade ou felicidade aparente, superficial, e infeliz é quem chora. Chorar é o termo mais forte da língua grega para denotar dor e sofrimento. Ela é usada na versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, então quando eles traduziram, foi a primeira tradução da Bíblia, lá em Alexandria, quando traduziram para o grego, ficou conhecida como Septuaginta, porque 70 homens, mais ou menos, se reuniram para traduzi-la. Essa expressão usada por Jesus, bem-aventurados os que choram, é a expressão grega usada lá em Gênesis 37, 34,
para falar daquele choro de desespero de Jacó, quando ouviu dizer que José, seu filho, estava morto. Então, essa é a intensidade do choro que Jesus destaca aqui. E um bom judeu, um judeu piedoso, ao ouvir essa palavra, bem-aventurados que choram, automaticamente traziam à memória, à mente, a ideia de que é um choro doloroso. Não é apenas alguma dorzinha no coração. John MacArthur, ele diz que a expressão os que choram, usada por Jesus nessa bem-aventurança, é a mais forte dentre as 9 palavras gregas. Existem 9 palavras gregas na Bíblia para descrever o sofrimento. E Jesus usa aquela que é a mais forte. E aí, outro grande comentarista da Bíblia, John Stott, ele afirma que nesse contexto, os que receberam a promessa do consolo, não são, em primeiro lugar, os que choram a perda de uma pessoa querida, mas aqueles que choram a perda da inocência, a perda da justiça. É desse tipo de choro. Cristo não se refere aqui à tristeza do luto, por mais que a palavra tenha sido usada para falar de um choro de luto. Jesus está falando aqui da tristeza do arrependimento. Nem todos os que choram são felizes, e nem todos os que choram serão consolados. É bom que se saiba disso. Porque isso nos remete à pergunta, então, de que tipo de choro Jesus está falando aqui e que, com certeza, será por Deus recolhido, ou as lágrimas serão limpadas. Thomas Watson, ele diz que o choro carnal é aquele em que uma pessoa lamenta a perda de coisas exteriores e não a perda da pureza. É disso que Jesus está falando. O choro por ter perdido a pureza. A tristeza do mundo, nos diz 2 Coríntios 7, verso 10, produz morte. Existem alguns exemplos na Bíblia de pessoas que choraram, mas não é o tipo de choro de arrependimento. Por exemplo, Amnon. Amnon chorou de tristeza, 2 Samuel 13, verso 2. Ele chorou de tristeza até o momento em que ele conseguiu finalmente se deitar com a própria irmã e depois desprezá-la. Mas se você ler 2 Samuel 13, 2, você vai ver que enquanto ele não conseguiu, ele não parou de chorar. Não é desse choro que Jesus está falando. Acabe, você se lembra de Acabe, 1 Reis 21, 4? Acabe chorou por não ter a vinha de Nabote. A cobiça de Acabe o fez chorar por não ter o que ele tanto queria. Não é desse tipo de choro que Jesus está falando. O faraó, lá em Êxodo 14, versículo 15, o faraó chorou por ter libertado o povo de Deus. Quando ele se arrependeu de ter libertado o povo de Deus, ele chorou. Não é desse tipo de choro que Jesus está falando. Não é também um choro de remorso. Você se lembra de quem chorou de remorso na Bíblia? Judas Iscariotes. De alguma forma ele se entristeceu pelo que fez, mas não é o tipo de choro fruto de arrependimento. Thomas Watson chama o choro de Judas Iscariotes de choro diabólico. Então, esse não é o choro também, o choro de que Jesus está falando, não é nenhum tipo de choro com medo de consequências do pecado. Tem gente que chora com medo de consequências. Caim matou o irmão Abel, Deus confronta, e diz Gênesis 4,13, então Deus disse, ele diz depois de ouvir, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Então não é esse tipo de choro que Jesus está falando. Chora com medo do castigo, chora lamentando o castigo.
Porque chorar pelo medo do castigo, chorar apenas pelo medo do inferno, é igualzinho o ladrão que chora quando foi pego pela polícia em flagrante. Não é desse tipo de choro que Jesus está falando. Que tipo de choro é esse? John Charles Riley, ele interpreta esse texto, ele diz que felizes são aqueles que lamentam a causa do seu próprio pecado e manifestam pesar por essa imperfeição, por essa incapacidade de não pecar. É a verdadeira tortura, é mais ou menos o que Paulo expressa em Romanos 7. Oh, como eu sou miserável, eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer. Thomas Watson fala sobre 4 aspectos positivos acerca do significado da expressão de Jesus. Bem-aventurados os que choram. É um choro espontâneo, espiritual, pelo próprio pecado e também pelo pecado dos outros. Jesus chorou pelo pecado de Jerusalém. A Bíblia cita gente que se alegra com o mal, gente que se deleita na injustiça, 2 Tessalonicenses 2,12, gente que se alegra com o mal, Provérbios 2,14. Esses são os piores tipos de condenados. Os ímpios que estão no inferno, eles não choram. O choro pelo pecado é o único caminho para nos livrar da ira vindoura. O choro pelo pecado é o melhor uso que a gente pode fazer das nossas lágrimas. Porque se a gente chorar apenas por perdas de coisas materiais ou apenas por entes queridos que amamos, isso não é o tipo de choro necessariamente ou prioritariamente que Jesus está aqui descrevendo. É como chover sobre pedra, não traz benefício. Chorar de remorso apenas, chorar porque foi flagrado, chorar de vergonha, chorar porque foi contrariado, chorar porque não consegue ter alguma coisa, é como chover sobre pedra. Mas o choro do arrependimento, ele vai pavimentando a nossa estrada para o céu. O choro pelo pecado é um sinal de novo nascimento. Assim como a criança chora ao nascer, aquele que nasce de novo também chora quando peca. Um coração de pedra, ele nunca se derrete diante do seu próprio pecado ou do pecado dos outros. Pelo contrário, se alegra com o pecado alheio, identifica-se com ele. Mas o que nasceu de novo, ele chora pelo pecado cometido, ele chora por não conseguir não pecar. O choro pelo pecado, em última instância, ele produz alegria, porque ele vai contribuindo para a gente ir abrindo mão dessas coisas que nos escravizam. É melhor derramar lágrimas de arrependimento do que lágrimas de desespero. O choro pelo pecado pavimenta a estrada para a Nova Jerusalém. Aquele que chora pelo seu pecado tem uma recompensa, eles serão consolados. Então Jesus está falando aqui do tipo de choro que é fruto do reconhecimento do pecado e do arrependimento. Pensando nisso, eu quero agora ler alguns trechinhos para vocês desse livro do John MacArthur, O Caminho da Felicidade, é uma exposição dele nas Bem-aventuranças. E ele vai mostrar para nós alguns empecilhos para o choro de que Jesus está falando aqui. Porque se você é sensível bastante, e deveria ser, você deve estar se perguntando, espera aí, pastor, esse tipo de choro eu não tenho com frequência ou nunca tive. Então, o que nos impede de chorar, como Jesus diz aqui, ser um estado de bem-aventurança? Bem-aventurados que choram por causa dos seus pecados. Como é que eu posso me tornar alguém que chora assim? A primeira pergunta é, como posso me tornar um dos que choram
para ser consolado? Primeiro, livre-se dos empecilhos que o impedem de perceber o pecado na sua vida. Existem máscaras em nós, a gente cria camadas, a gente vai endurecendo o coração de tal forma que a gente para de perceber o pecado em nós. A gente começa a dar outros nomes para aquilo que a Bíblia chama de pecado. A gente começa a transferir a culpa para as pessoas. Gente assim nunca vai conseguir chorar pelo seu pecado. Hoje virou moda, o que a Bíblia sempre chamou de pecado, as pessoas chamam de encosto, por exemplo, no meio evangélico. É um demônio. A Bíblia fala, não, é obra da carne, é pecado. Então, se é um demônio, o que você tem que fazer? Tirar o demônio. Agora, se é obra da carne, se vem do meu coração, e você sabe disso e insiste, e mesmo assim não consegue se ver livre disso, vai chegar num ponto em que você vai chorar, dizer, Deus, pelo amor da sua graça, me liberte disso. Ajuda-me a não pecar contra ti. Então a gente vai criando camadas, a gente vai enxergando coisas que vai nos impedindo de perceber que pecado é pecado e não é um encosto, não é um demônio, não é algum transtorno emocional. Hoje a gente psicologizou o pecado, tudo é transtorno, a gente tem nome, a gente dá nome clínico, científico. E quando você então deixa de dar nome, o nome correto, de fazer o diagnóstico certo, você não vai tratar como tal, logo, você nunca vai chorar pelo pecado. Então o primeiro passo é esse. Como é que eu posso me tornar alguém que chora como Jesus diz aqui? Pastor, por que eu não choro como Jesus diz que eu teria que chorar pelo meu pecado? Talvez seja, meu irmão, porque você não tenha conseguido perceber a sua pecaminosidade, e isso é péssimo. É como alguém que tem um câncer, e não sabe que tem, e vive bem, achando que não tem nada, e de repente faz o diagnóstico, morre em semanas, isso é trágico. Então, como é que eu posso me tornar um dos que choram? Primeiro, livre-se dos empecilhos que impedem você de perceber seus pecados. Elimine as coisas que endurecem o seu coração. As coisas que vão fazendo você resistir ao Espírito. Elimine as coisas que vão transformando o seu coração em pedra e cada vez mais insensível. Eu poderia aqui te dar inúmeros exemplos. Essa semana mesmo, alguém bem intencionadamente postou no grupo da igreja um videozinho de uma mãe chorando um filho. Eu não tive coragem de ver aquilo. Essas coisas, na verdade, vão dessensibilizando a gente. Filme, violência, guerra, pornografia, imagens, coisas, isso tudo vai desensibilizando o coração. E a gente não chora pelo pecado, a gente assiste ao pecado como se aquilo fosse mais um quadro de entretenimento. Outro dia, alguém insinuou brincando comigo se seria pecado crente assistir 50 tons de cinza. Eu levei na brincadeira, fiz de conta que não entendi a brincadeira. Porque como é que a gente lida com isso? Esse tipo de ir tomando tudo como normal, como natural, isso vai desensibilizando a gente não chora mais pelo pecado. O que endurece o nosso coração? Algumas questões aqui que o John MacArthur aponta. Primeiro, o desespero. O desespero endurece. Desespero em que sentido? O desespero de dizer assim, Deus nunca vai me perdoar por isso. Não é assim. Jeremias 18:12, mas eles dizem, não há esperança porque andaremos consoante os nossos próprios projetos e cada um fará segundo a dureza do seu coração. Em outras palavras, Deus não pode fazer nada por nós. Como não pode?
Então a linguagem do desespero esconde a misericórdia de Deus atrás da nossa ignorância, da nossa insensibilidade. Não existe pecado que não possa ser perdoado quando ele é levado com arrependimento e fé diante do Senhor. Então, não se desespere ao ponto de achar que não tem conserto para você. Isso endurece o coração. Soa como piedade, mas na verdade é dureza. Soberba é outra coisa que nos impede de chorar, que endurece o coração. Soberba de achar que apesar de você ser ruim, tem gente muito pior do que eu. Não é assim que a gente faz? E aí você começa a se medir pelos outros, tanto para mais como para menos. A soberba, a presunção, é outra coisa que nos impede de chorar. A presunção de achar que eu posso fazer do meu jeito, que eu tenho controle sobre o que eu faço, que no determinado momento eu posso parar com isso, e aí isso leva automaticamente à procrastinação, ou seja, você sempre vai deixando para amanhã. Então essas coisas vão se somando dentro do coração da gente, e a gente vai ficando cada vez mais duro, e não vê o pecado como pecado, e portanto não chora mais por causa do pecado. A frivolidade, algumas pessoas simplesmente não querem enfrentar a realidade. É gente que o tempo todo brinca, você já viu gente assim, que não deixa se entrar no coração delas. É gente que coloca barreira para você não chegar muito perto. Às vezes gente assim é brincalhona demais, argumentativa demais. Não permite, então ela vai se escondendo atrás dessas coisas. Então isso tudo e muito mais vai endurecendo o coração da gente, vai impedindo-nos de chorar, porque a gente não reconhece pecado por pecado. Como é que a gente pode cultivar um coração que chora pelo pecado? Como se livrar desses empecilhos? Não tem outra maneira a não ser olhar para Deus, olhar para Cristo, olhar para a cruz. A nossa convicção de pecado, ela é proporcional ao tamanho de Deus no nosso coração. Quanto menor Deus for para você, mais comum e natural é o pecado. Porque é mais ou menos assim, quanto mais importante a pessoa diante de quem você está, como é que você se comporta? Como é que você se comportaria diante de uma grande autoridade? Você procuraria ser de que jeito? Respeitosa, apresentável, consideração, não é assim? Então, quanto mais você reconhece a grandeza do outro, digamos, mais você tenta se comportar de maneira adequada à pessoa diante de quem você está. Agora, o nosso conhecimento de Deus, ele é tão ínfimo, ele é tão pequeno, Deus se resume às nossas frasezinhas de efeito, que o pecado não tem nenhuma grande dimensão para nós. Porque o que é o pecado, senão você pecar contra a santidade de Deus, a perfeição de Deus, a grandeza de Deus? Então não tem como você olhar para o pecado e chorar por causa do pecado, se você não voltar seus olhos para conhecer Deus. Estudando a sua Bíblia. Lendo a Bíblia, veja bem, não apenas para você, porque a maioria de nós, como é que a gente lê a Bíblia? A gente lê a Bíblia para encontrar alguma fórmula ou receita para a gente superar isso ou aquilo. Os púlpitos estão infestados de sermões assim. Mas a Bíblia, ela foi escrita para nos revelar uma pessoa. Ela foi escrita para Deus revelar a si mesmo em Cristo Jesus. E revelar quem nós somos à luz de tudo isso. Então, quando eu e você abrimos a Bíblia para ler, nós temos que principalmente ter em mente algumas questões. Primeiro, quem é o Deus que escreveu essa Bíblia? Quem é o autor por detrás desse livro? Mas geralmente a gente olha para a Bíblia como se fosse um espelho que
que vai nos refletir nossa própria imagem ou vai nos dar dicas de como eu me apresentar melhor, não é assim? Mas a Bíblia é o livro onde eu abro para ler, para conhecer quem Deus é, em todas as suas qualidades: paciência, amor, justiça, santidade e assim por diante. Quem é Deus? Como Ele se apresenta a mim na Bíblia? Quem eu sou à luz do que a Bíblia diz? Não é quem eu sou a partir do que eu sinto, do que eu acho, do que as pessoas pensam, mas quem eu sou a partir do que a Bíblia revela sobre mim. Perceba, na medida em que eu conheço Deus, Cristo, o Espírito Santo de Deus, na medida em que eu reconheço a grandeza de Deus, quem Deus de fato é, quem é Jesus, o que Ele precisou fazer para salvar o pecador, na medida em que eu entendo essas coisas, o pecado vai tomando o significado que ele tem que tomar para mim. Eu vou me constrangendo, eu vou me arrependendo. Então não tem outra maneira, você tem que olhar para as Escrituras e buscar conhecer quem Deus é. Quem é Jesus, o que Ele fez. Senhor, revela quem eu sou à luz dessa palavra, à luz de quem o Senhor se revela ser para mim. Começa a ler a Bíblia assim, fazendo essas perguntas. Talvez você nunca tenha lido a Bíblia assim. Deus, quem é o Senhor nesse texto bíblico? Como é que o Senhor está se revelando para mim nesse texto? Quais são as qualidades do Senhor aqui nesse texto? Quem eu sou à luz desse texto? O que eu deveria fazer, como eu deveria viver à luz do que eu estou lendo aqui? Veja, a Bíblia é um livro que nos chama a um relacionamento. Deus, eu e você. Você e Deus mediado pela comunhão com Deus Trino na palavra, o Espírito de Deus revelando Deus para você, revelando você a si mesmo a partir do texto. Então não leia a Bíblia para saber se pode ou se não pode, como a gente tanto faz. Não leia a Bíblia para receber doses de energia para aguentar a segunda-feira, como a gente sempre faz. Leia a Bíblia para você se relacionar com o Deus que a Bíblia revela, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem Ele é? O que Ele revela para mim? Deus, eu vou ter um encontro com o Senhor hoje, eu vou ler a sua palavra. E como? Pega a leitura bíblica diária, como você costuma fazer. No boletim da igreja tem o plano de leitura. Revela, eu quero ver o Senhor. Quem é o Senhor nesse texto? Por exemplo, o texto de hoje. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O que esse texto nos revela sobre Jesus? O que ele nos revela sobre Deus? Aí você vai ponderar sobre isso. Primeiro, a lógica de Deus é totalmente diferente da lógica do mundo, porque Deus está dizendo que feliz é quem chora. E o mundo vira para mim e fala, chora não, chora não, chora não. Que tipo de choro é esse? E aí você vai pegar o texto paralelo lá de Lucas, e Lucas vai falar, vai mostrar para nós, lá em Lucas capítulo 6, se não me falha a memória, 6:25, Lucas 6:25, ai de vós os que agora rides, porque é a vez de lamentar e chorar. A Bíblia é o livro que melhor explica a própria Bíblia, então o choro de que Jesus fala em Mateus 5:4, ele mesmo explica, a Bíblia mesmo explica lá em Lucas 6:25, é o tipo de choro que não me permite dar risadas com as coisas que o mundo dá risadas. É o choro por causa do pecado. Então, esse é o Deus que não dá risadas com o que o mundo dá risadas. Veja como é que as suas emoções começam a ser moldadas pelo Deus que se revela nessa bem-aventurança. O que mais essa bem-aventurança revela sobre Deus? Ele é um Deus pronto a consolar. Ele é um Deus também amoroso, é um Deus acolhedor, é um Deus de quem eu não preciso ter medo de me aproximar dele. Mas por que a gente tem medo de se aproximar de Deus? Desde o Éden foi assim, por quê? Porque a gente sabe que tem coisa errada em nós.
E quanto mais próximo de Deus, mais próximo da luz, mais a gente enxerga sujeira. E a gente então não quer, e a gente quer ocupar a mente com barulho, com imagens, com atividade, com trabalho. E a gente não para diante de Deus. Então leia para as Escrituras buscando conhecer o seu Deus, o seu Cristo, o seu coração, à luz dessa Bíblia. Deixa a Bíblia chamar de pecado aquilo que é pecado. Porque quando você deixa a Bíblia fazer isso, você está 50% caminho andado. Se você fez o diagnóstico, a cura agora é receber graça, que perdoa, que transforma, que te empodera para mudar de vida. Então, em primeiro lugar, conheça o seu Deus, conheça o seu coração, conheça o Filho Jesus Cristo e ore. Deus, me dê um coração contrito. A última pergunta. Como é que eu posso saber se eu sou um dos que choram, como Jesus diz aqui? É simples. Você é sensível ao pecado? Ou você dá risadas do pecado? Ou você ignora o pecado? Ou você tem prazer no pecado? Para a gente saber, porque veja, o choro de que Jesus fala aqui não tem que necessariamente ter lágrimas, viu gente? Porque há um tipo de choro até mais doloroso que aquele quando a gente nem derrama lágrimas. Quem sofre ou já sofreu muito sabe disso. Não é verdade? Tem um tipo de choro muito mais doloroso, quando a alma nem sequer consegue aguar o nosso rosto. Tem choro sem lágrima. É disso que Jesus está falando. Não é aquela coisa, aquela comoção que necessariamente faz escorrer lágrimas. Então, como é que eu sei se eu choro como Jesus diz aqui que eu deveria chorar? É a forma como eu lido com o pecado, na minha vida e na vida dos outros. Eu dou risadas, eu tento contemporizar. Jesus é o nosso exemplo, Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Então é isso. Conhecer o coração à luz do que a Bíblia nos revela. Conhecer Deus. E buscar o consolo de Deus. O que seria o consolo de Deus para aqueles que estão chorando pelo pecado? O que seria o consolo de Deus? Nós vivemos numa sociedade tão pervertida que o que é consolo? É você dar o tapinha nas costas e falar, não, está tudo bem. O consolo de Deus, para mim, à luz do Evangelho e da Bíblia como um todo, significa basicamente duas coisas. A convicção de que quando eu me arrependo e com fé peço perdão, Ele me perdoa. E a prova de que eu estou arrependido, e é o segundo elemento do consolo, Ele vai me dar o poder para eu não viver nessa prática do pecado. É esse o consolo. O consolo para os que choram por causa do pecado é saber, em primeiro lugar, Deus me perdoa quando eu me arrependo e com fé eu confio na obra de Jesus por mim. O segundo elemento desse consolo, além do perdão, é que eu sei que eu tenho um poder que habita em mim, que transforma meus desejos, as minhas vontades, e eu posso mudar. É disso que Jesus está tratando. Como é que Jesus consola os que choram por causa do pecado? Ele os perdoa e lhes dá poder para não viverem praticando o pecado. E você vai descobrir ao longo da caminhada como é bom você viver com uma consciência assim, com um coração assim, perdoado.
tudo transparente entre você e Deus, tudo tratado, Ele te conhece, você já se confessou a Ele, já se arrependeu, e aí você vai desfrutar da alegria de deitar a cabeça no travesseiro em paz. Você dorme, você caminha em paz com seu Deus. É esse o tipo de consolo. Que Deus nos dê um coração assim, sensível ao pecado. Um coração desejoso de conhecer mais de Deus, dos desejos de Deus, da lei de Deus. Quem nós somos à luz desse Deus, da graça de Deus, e que a gente possa buscar esse consolo do Senhor, perdão e poder, para não viver pecando. Eu atendi um jovem outro dia, e ele vivendo o dilema do pecado no coração dele, ele queria tanto, por ele naturalmente, o homem natural queria tanto aquele pecado, mas ele sabia que ele não podia fazer. Ele não podia fazer aquilo, contra o Deus dele. E ele ficou num dilema entre ir fazer o que ele tinha que fazer e vir para a igreja. Ele disse que veio chorando. Eu perguntei, chorou por que motivo? Aí ele falou, pastor, em essência, porque eu sabia que eu nem deveria ter aquele desejo de cometer aquele pecado. Aí eu disse assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É disso que Jesus está falando. Senhor, eu não queria nem ter essa vontade, eu não consigo. Oh, meu irmão, minha irmã, volte seu coração para Deus, para a palavra de Deus, conheça o seu Deus, conheça o seu Cristo. Você será consolado. Chore pelo seu pecado, chore pelo pecado das pessoas ao seu redor. Não entregue os pontos. Não deixe o pecado vencer sua vida. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Oremos. Feche seus olhos agora. Converse aí com Deus. Pode ser que você seja daqueles que nem têm chorado pelo pecado. Tornou-se tão natural, tão comum. Não deixa seu coração continuar assim, não. Peça perdão, misericórdia. Deus, me dê um coração sensível ao pecado. Comprometa-se aí com Deus em buscá-lo na palavra. Mas talvez você seja dos que estejam chorando por causa do pecado. Busque o perdão, busque o poder, busque o consolo de Deus. Ore agora aí no seu lugar.